Eu sou o comandante Joel, eu sou o coordenador técnico do painel de inteligência artificial que agora se inicia. Eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor almirante engenheiro naval Elcio de Sá Freitas. Muito obrigado às autoridades presentes. Deixo aqui registrado minha gratidão ao presidente do Clube Naval, almirante Monteiro Lopes, ao diretor cultural do clube, almirante Nigro, e sua equipe, e ao comandante Padilha, coordenador-geral do CETEM, pela confiança em nosso trabalho e apoio para a realização desse painel no nosso Centenário Clube Naval, em seu belo Salão dos Conselheiros. Agradeço também o grande apoio que tivemos da Abrasat, Sindisat, I3E, Senac Rio de Janeiro, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e o UERJ na divulgação do evento. Fico bastante feliz e grato por ver nosso salão praticamente lotado, com uma plateia tão seleta e de alto nível, composta de autoridades, amigos, empresários, representantes de organizações públicas e privadas, professores, alunos e público em geral. Esse momento também nos impõe grandes responsabilidades para corresponder à expectativa dos senhores e senhoras. Arrisco afirmar que todos aqui presentes, ao final do evento, formarão convicção quanto à importância da inteligência artificial no processo de transformação digital disruptiva dos dias atuais. Daremos então início aos trabalhos, registrando inicialmente nossos sinceros agradecimentos a todos os senhores palestrantes, profissionais de notório saber na área de inteligência artificial, que gentilmente atenderam o nosso convite para estar conosco nesse momento. Para que os senhores possam conhecer melhor as áreas de atuação de nossos palestrantes e moderador, afixamos seus currículos resumidos na entrada do salão, para consulta no intervalo das palestras. A todos, portanto, nosso muito obrigado. Vamos então receber com bastante orgulho e entusiasmo nossos ilustres convidados para a mesa. O moderador de nosso painel é professor titular da Escola de Guerra Naval, doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-reitor de nossa querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É com muito prazer que convido, então, o professor Nival Nunes de Almeida, nosso colega da UERJ, para assumir seu assento como moderador. Para nos falar sobre a inteligência artificial no contexto da transformação digital, temos conosco o doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Raul Kocher, coordenador acadêmico de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e diretor da ACESPRO, entidade de classe do setor de software e serviço de TI. Professor Raul Kocher, por favor.
As aplicações de inteligência artificial, seus principais desafios e soluções, serão abordados pelo engenheiro pós-graduado em sistemas digitais de telecomunicações pela USP, Dr. Sérgio Toscano Battaglia, atualmente responsável por marketing de soluções da Huawei do Brasil. Muito obrigado. As técnicas de inteligência artificial, machine learning, na área de engenharia, serão discutidas pelo professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sérgio Lima Neto, PhD em Engenharia Elétrica pela University of Victoria, Canadá, coautor do livro Digital Signal Processing, editado pela Cambridge University Press. Professor Sérgio, por favor. As aplicações de inteligência artificial na transformação digital de Smart Cities serão tratadas pelo professor Antônio Marcos Alberti, doutor em Eletrônica e Telecomunicações pela Unicamp e pós-doutor pela Electronic and Telecommunication Research Institute da Coreia do Sul, atual coordenador do Information and Communication Technologies Lab do Inatel. Professor Alberti, por favor. Bem, senhoras e senhores, após essa breve apresentação e formação da mesa, eu passo então a palavra ao professor Nival para conduzir os trabalhos. Bom trabalho, Nival. Muito obrigado a todos. Alô. Obrigado, professor João Medeiros. É uma honra muito grande. Por favor, podem sentar. Inicialmente, eu dirijo minhas palavras ao almirante Elcio, como mais antigo aqui, e a saúdo a todos os almirantes, oficiais, senhoras e senhores. Eu brinquei com o comandante Joel que eu vou usar o VAR, né? Porque eu vou tentar diminuir o tempo aqui um pouquinho para que os senhores e senhoras possam fazer o maior número de perguntas possíveis, porque o tema é muito relevante e empolgante. Então, para começarmos o nosso evento, eu passo a palavra então ao professor Raul, para que a gente dê andamento e eu vou controlar, hein, professor? Tá bom? Tá, ok. Por favor. Bem, boa tarde a todos. Minhas primeiras palavras são de agradecimento pela honra que fui distinguido com esse convite do Clube Naval e dos organizadores desse evento, que é um evento que se dirige a um dos tópicos mais quentes e mais importantes da atualidade nas chamadas tecnologias de informação e comunicação. Obrigado. E nas aplicações em geral, que estão pervasivas e estão causando grandes impactos, não só no aspecto tecnológico, mas também em aspectos econômicos, sociopolíticos, regulatórios, numa série de variáveis que acabam nos afetando a todos indistintamente. A minha palestra, a minha apresentação de agora, essa meia hora com que que me foi atribuído, eu queria usar para fazer uma conversa com vocês. Vai ser muito mais uma conversa do que uma apresentação muito formal. Eu vou levar em conta e vou tirar proveito do fato de que os meus ilustres colegas de painel vão abordar com muito mais propriedade, provavelmente, do que eu poderia fazê-lo, aspectos detalhados relativos a aplicações, relativos a setores específicos de uso de inteligência artificial. Então, eu vou me ocupar mais de tentar fazer uma contextualização
uma coisa um pouco mais, uma costura um pouco mais geral, e tentando dar a vocês um pouco de embasamento, um pouco de colocar todo mundo na mesma página, para que a gente possa interagir mais facilmente com os colegas que virão a seguir, tocando em aspectos mais pontuais. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a maioria das pessoas, é engraçado, eu constato isso no meu dia a dia, como engenheiro, como consultor, profissional da área, professor, eu constato que a maioria das pessoas tem a ideia de que nós estamos falando de uma tecnologia muito nova. E isso não é verdade, estritamente. Nós temos que levar em consideração o fato de que... Então, como eu estava dizendo, a área de inteligência artificial é uma área que aparece relativamente pouco tempo depois das origens das chamadas tecnologias de informação, e que a gente chama comumente de informática, né? E a informática, a computação digital, é um fenômeno que a gente pode dizer que está associado muito fortemente à Segunda Guerra Mundial e à Guerra Fria que se seguiu. Quando a gente olha a história das tecnologias, dos resultados científicos que geraram tudo que a gente tem hoje de computação digital, a gente começa a olhar isso sobre o prisma de, por exemplo, experiências relativas à utilização de cálculos para acerto de balística, de utilização de armas, acerto de pontaria de armas. Uma outra vertente foi a decriptação que ocorreu da Segunda Guerra Mundial, até filmes exploraram isso, né? O filme famoso que muitos aqui talvez tenham assistido, sobre o Alan Turing, mostrou a história das máquinas Enigma alemães e como os ingleses conseguiram decriptar, utilizando técnicas que, no fundo, estavam precursoras das técnicas que a gente usa hoje, e o próprio Turing é um precursor no sentido do estabelecimento dos conceitos básicos sobre a máquina de Turing, o que viria a ser o fundamento da computação digital moderna. Então, as primeiras máquinas, os primeiros computadores, eles eram enxergados como máquinas de calcular rápidas. A gente tinha a ideia, quer dizer, por volta do final da década de 40, começo da década de 50, a visão do computador era uma máquina de calcular muito rápida, muito potente. E não seria a não ser a partir de alguns anos depois, já na década de 50, que ficaria claro o potencial dessas máquinas para se converterem em núcleos de sistemas de informação, em núcleos de sistemas gerenciais, sistemas de automação, sistemas de gestão. Em paralelo, aconteceram algumas coisas importantes: a revolução da microeletrônica, a integração com as telecomunicações, que permitiu, já na segunda geração de computadores, a descentralização, as unidades de entrada e saída sendo descentralizadas em relação ao local onde estavam as centrais de computação, e isso iria trazer consigo, no tempo, o fenômeno do processamento distribuído, a microeletrônica embarcando em unidades que poderiam ser alimentadas e receber resultados onde o fenômeno estivesse ocorrendo, permitindo a captação de dados já em seguida em tempo real. Isso está na raiz de muitos dos fenômenos que a gente vê hoje de inteligência artificial, porque inteligência artificial, uma boa parte do que a gente chama de inteligência artificial, se dá com base em algoritmos que aprendem com os dados que recebem e, portanto, na raiz disso tudo estão os fenômenos que levaram à possibilidade de coletar fluxos de dados automatizados em tempo real ao longo do tempo, e nós já estamos falando da década de 50 aí. Em 1956, portanto, apenas 10 anos após praticamente 10 anos do final da Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma conferência importante numa escola também importante, o Dartmouth College, nos Estados Unidos, onde estavam presentes alguns dos que hoje a gente poderia dizer que foram pais do que a gente está chamando de inteligência artificial. Na verdade, eu estou botando todas essas aspas
porque inteligência artificial não é uma coisa só. Inteligência artificial é uma coletânea de tecnologias, de técnicas e que se juntam para permitir aplicações inovadoras e, de certa maneira, o que elas têm em comum, essas técnicas, esses resultados científicos, eles têm em comum o fato de que eles permitem realizar, através de processos automáticos, algumas coisas que, em princípio, se supunha, ou se pensava até um determinado momento, que eram trabalhos ou atividades privativas de seres humanos. A gente vai ver, eu acho que os meus colegas vão explorar isso de forma muito mais clara, que essa fronteira está caminhando. Muitas das coisas que a gente hoje está fazendo de forma automatizada, não se pensava em fazer há cerca de 5 anos atrás. Então, a fronteira do que é automatizável está caminhando. Isso tem impactos numa série de contextos. Tem impactos sobre emprego, por exemplo, que é um dos impactos mais estudados atualmente. Qual é o impacto da inteligência artificial sobre o problema do emprego? Então, nós vamos, talvez, quem sabe, poder falar sobre isso um pouco mais quando debatemos isso aqui entre nós. Então, ali estavam Marvin Minsky, Claude Shannon, que é um dos pais da teoria da informação, Simon, Oliver Selfridge, Solomonov, o próprio John McCarthy. Esses caras todos, eles geraram uma afirmativa, quer dizer, como parte dos resultados desse verão, dessa conferência de verão no Dartmouth College, que hoje pode soar um pouco até ingênua para nós. Eles diziam: todos os aspectos da aprendizagem e da inteligência podem, em princípio, ser precisamente descritos de modo que se possa fazer uma máquina para simulá-las. Hoje a gente sabe que isso não é estritamente verdadeiro. A gente pode até, quer dizer, discutir isso na sutileza. A gente sabe que, mas isso permitiu que se avançasse sobre aplicações e sobre cuja possibilidade de automatizar não era sequer suspeitada na época em que esses caras se juntaram para discutir esse assunto. Então, mais de 60 anos se passaram, a inteligência artificial está nos nossos carros, está nas nossas casas, está nos computadores e celulares, está nos eletrodomésticos que a gente usa, está praticamente nas nossas vidas em todos os aspectos. Então, alguns dos exemplos, domínios, quer dizer, que eu estou apenas aqui exemplificando, porque eu tenho certeza que isso vai ser mais debatido aqui mais à frente pelos painelistas que vão me seguir. Por exemplo, domínios como você fazer mineração de dados e descoberta de padrões ou de conhecimento, têm sido utilizados através de processos de clustering, processos estatísticos, para você identificar padrões e poder, por exemplo, identificar perfis de clientes de uma empresa, ou perfis de atuação de um cliente num determinado contexto, ou como é que o risco de uma aplicação financeira, qual é o risco envolvido do ponto de vista dos stakeholders envolvidos. Tudo isso é passível de ser utilizado através de aplicações de data mining, de mineração de dados. Um outro contexto que integra esses grandes domínios, toda a área de lógica, que em português se usa uma palavra que não é bem o que reflete o sentido, mas se fala lógica nebulosa, né? Mas o pessoal fala lógica fuzzy também, o raciocínio probabilístico, o uso de redes neurais, que são o fundamento hoje, redes neurais profundas, são o fundamento da coisa mais emergente que tem no aspecto, vamos dizer, convencional de inteligência artificial, que são o aprendizado, o deep learning, o aprendizado profundo. Deep learning se baseia na origem nessas coisas. Então aí você tem controle inteligente de robôs, uso de inteligência em eletrodomésticos, está baseado em algumas coisas dessas, em eletrônica de consumo. A área de machine learning é um outro, otimização evolucionária, com projetos de antenas, projetos de circuitos, projetos de turbinas, que têm sido utilizados com base nessas tecnologias. A área de machine learning,
que está utilizada em muitos campos diferentes, né? Eu mencionei 2 campos aí, a genômica e a proteômica, que são da área de saúde, que é uma área emergente, onde essas coisas estão sendo aplicadas, mas não exclusivamente. Toda a área de óleo e gás hoje, por exemplo, eu estou envolvido pessoalmente num projeto para utilizar esse tipo de tecnologia na área de sísmica, para óleo e gás. Então, é uma área que está sendo expandida fortemente, com aplicações muito variadas. Então, no contexto da transformação digital, o que a gente pode identificar aqui? E a gente está falando de algumas coisas que são, vamos dizer, de certa maneira, o feijão com arroz da inteligência artificial. São as coisas que estão sendo tratadas hoje, né? Você tem uma explosão de dados. Por que você tem explosão de dados? Porque em muitos setores você tem hoje, eu estou falando mais das aplicações corporativas, mas tem outras aplicações que nem são corporativas, que também têm essas características. Mas, por exemplo, setores como varejo, finanças, seguradoras, coletam dados sistematicamente em tempo real o tempo todo. E estruturam, processam esses dados e têm a capacidade de poder tratar esses dados analiticamente através de técnicas estatísticas e hoje em dia com inteligência artificial acoplada, e que permitem a você descobrir padrões que a intuição humana não consegue descobrir. Você olha para aquela montanha de fluxo, aquela montanha de dados, você não conseguiria descobrir a inteligência, o conhecimento, as características, o perfil, a essência daquele conhecimento por trás daqueles dados. E você só consegue fazer isso através de técnicas que misturam análise estatística de dados, algoritmos, inteligência artificial, redes neurais e toda uma série de técnicas que estão sendo empregadas para desenvolver esse tipo de atividade. Então, você tem alguns setores que saem na frente, né? Como são esses que eu mencionei, bancos, cartões de crédito, varejo. Esses setores saem na frente não porque haja mais interesse ou mais capacitação a priori, mas porque, pela natureza do negócio deles, eles são capazes de coletar mais dados continuamente em tempo real e, portanto, estruturar bases de conhecimento, bases de informação maiores. Então, uma coisa, por exemplo, que está acontecendo nesse momento, que é muito típica desse assunto, que não é uma aplicação corporativa, pelo menos não é só corporativa, é o fato de que, por exemplo, em alguns países, o exemplo que me vem à cabeça é a China, eles estão espalhando uma quantidade enorme de câmeras urbanas, e talvez, não sei se alguém vai falar disso na área de cidades inteligentes, mas essas câmeras servem para uma porção de aplicações, servem para aplicações de segurança pública, servem para aplicações de mobilidade urbana, mas elas têm em comum o fato de que com essas câmerazinhas espalhadas, e técnicas de inteligência artificial adicionadas, acopladas a isso, você pode identificar faces, rostos, né? Você pode fazer identificação facial e você pode, com isso, se antecipar a determinados fenômenos sociais ou fazer interpretações sobre movimentos sociais baseados no conhecimento não de uma pessoa, mas de massas de pessoas. E isso tem um grande impacto, não só sobre o aspecto econômico, mas sobre aspectos sociopolíticos e até, eu diria, sobre aspectos éticos. Porque o fato de você poder identificar uma pessoa numa câmera e poder acompanhar o trajeto daquela pessoa ao longo do tempo, representa, de certa maneira, uma intrusão na privacidade, potencialmente pode representar uma intrusão na privacidade daquela pessoa, e as consequências disso ainda são complexas de avaliar e, sobretudo, complexas de regular. Então, esse é um assunto, talvez, para a gente conversar posteriormente. Então, alguns exemplos de massificação e diversidade das aplicações que vão ser, talvez, exploradas mais em detalhe aqui. Por exemplo, extração de conhecimento sobre comportamentos urbanos baseada em informação georreferenciada. Existe, fundamental para a área de cidades inteligentes, né? Você poder, através de processos de georreferenciamento, eventualmente localização satelital ou outras formas de georreferenciamento, poder
trabalhar sistemas de mobilidade urbana, trabalhar a eficiência de sistemas de mobilidade urbana, são exemplos emergentes, né? Sistemas de apoio a diagnóstico baseados em exames de imagem, possibilidade de o médico ter a priori uma gestão de diagnóstico baseada em algoritmos que aprendem com os diagnósticos anteriores em cima de exames de imagem e vão progressivamente melhorando a sua sugestão de diagnóstico. Isso está em curso, enquanto a gente está conversando aqui, está sendo feito em várias partes do mundo, né? Sistemas de identificação de pessoas baseados em reconhecimento facial, eu acabei de falar sobre isso. Sistemas de análise de riscos em aplicações financeiras, análise de riscos de investimentos, análise de riscos de empréstimos bancários, análise sobre apólices de seguros específicos, sobre políticas relacionadas a seguros, etc. E otimização na eficiência na busca de reservas e jazidas através de deep learning aplicados a massas de dados sísmicos. É uma aplicação emergente importante que dá mais eficiência à busca de petróleo, à busca de gás em jazidas, dirige melhor a pesquisa e, por conseguinte, barateia os esforços e diminui o risco associado a essas pesquisas. Algumas novas áreas emergentes que estão agora começando a maturar, que claramente não estou tentando ser exaustivo aqui, estou apenas dando alguns exemplos. Uma área seria a área de veículos autônomos, está na ordem do dia em praticamente todo mundo, né? Principalmente no mundo desenvolvido, né? Aqueles países que já estão avançando na área de veículos elétricos, estão começando a olhar as possibilidades de fazer infraestruturas capazes de permitir você ter veículos não tripulados. Isso tem toda uma área de algoritmos para você poder fazer conviver um veículo inteligente com uma estrada inteligente, com uma rua inteligente, com uma infraestrutura. E também isso tem impacto social, né? Político, social, econômico, né? Uma vez que, vejam a realidade do Brasil de hoje, né? Nós temos um monte de gente que foi deslocada de emprego por razões econômicas, conseguiu através dos aplicativos ganhar algum dinheiro dirigindo carro. Na medida em que esses carros fossem autodirigidos, esse pessoal todo perderia o emprego pela segunda vez. Então, a gente teria aí o repeteco do problema. E isso é só um exemplo pálido das possibilidades e das certezas que a gente tem hoje do deslocamento do emprego e do desafio que isso representa, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, os paradigmas. Tudo que eu falei até agora representa um certo paradigma de uso dessas tecnologias que integradamente a gente apelidou de inteligência artificial, ou mais apropriadamente talvez de inteligência computacional, que estão ligados a um tipo de inteligência programável através de algoritmos, não necessariamente vinculados a um organismo vivo, adaptativo e interação com o mundo real. É um mundo interdisciplinar de ciência, de computação, de estatística, de psicologia, de filosofia, de linguística. Tudo isso se compõe para criar algumas das aplicações mais sofisticadas que a gente está vendo hoje em dia, integradamente nesse campo tradicional da inteligência artificial. Existe um campo inteiramente novo, que já está se desenvolvendo, mas ainda não está tão na massa das aplicações corporativas, pessoais e governamentais, em geral, que é o paradigma de uma inteligência que enfatiza implicações físicas e informacionais de comportamentos adaptativos, corporificados em organismos capazes de interagir com o mundo físico e social. Em outras palavras, é o que em inglês eles chamam isso de inteligência embodied, quer dizer, corporificada. Quer dizer, é uma inteligência que precisa de um corpo, porque é uma inteligência que vai se fazer na relação com o meio. E talvez fique mais claro daqui a pouco, quando eu mostrar para vocês algumas coisas sobre isso, mas é um paradigma que
não é aquele... quando a gente fala essas coisas aqui, a primeira tentação que a gente tem é pensar naquele robô totalmente inteligente, com as leis do Asimov. Não é bem isso. Mas é próximo disso no sentido assim, é uma simbiose de técnicas de potencialização de inteligência acopladas em organismos vivos. Então, esse novo paradigma representa um patamar de complexidade mais elevada, requer um grau de multidisciplinaridade muito maior, e além dos campos tradicionais que a gente já mencionou aqui, entram mais robótica, mais biomecânica, mais ciência de materiais, mais biologia e mais neurociência. Então, essa coisa está basicamente no estágio de testes e pesquisas sobre interação de inteligências artificiais com o cérebro humano. Isso já está sendo testado em alguns casos em animais, algumas aplicações limitadas, começando a chegar a seres humanos nesse momento em que a gente está conversando. Então, as experiências de neurociência em curso têm a ver com, por exemplo, correção de enfermidades, sequelas de acidentes, propostas de potencialização, aumento de capacidades físicas e cognitivas. Quer dizer, assim como a informática tradicional aumentou nossa capacidade de trabalho mecânico em algumas áreas, essa nova área tende, sobretudo, a potencializar capacidades cognitivas. Com isso, a gente, de certa maneira, quer dizer, eu corro o risco de escandalizar talvez vocês um pouco, mas corre o risco de mudar o que é a nossa espécie. Quando você pensa nesse tipo de simbiose, você está um pouco falando em mudar o que é a espécie humana, em alguns contextos. Por que isso? Porque você vai ter capacidades cognitivas diferentes, isso somado com expectativas de vida diferentes, porque novos materiais, biomecânica, capacidade de prolongar a vida em contextos onde você não conseguia, isso tudo um pouco, quer dizer, sem querer fazer muita filosofia, nem muita futurologia aqui, a expectativa de morte, embora a gente não pense todo dia que a gente é um ser finito, né? Que a gente vai morrer, porque seria impossível viver com esse pensamento no dia a dia, a gente se defende, né? Mas o fato é que a gente sabe, quer dizer, faz parte do nosso arcabouço psicológico a certeza da morte. Na medida que você elimina essa certeza ou posterga isso de uma forma significativa, você um pouco está mudando a espécie humana. De certa maneira, filosoficamente, você um pouco está mudando a espécie humana. E é disso que se trata aqui um pouco também. Então, as aplicações atuais são limitadas a pacientes severamente paralisados, permitindo controle através de sinais cerebrais do movimento de cursores e braços robóticos. Mas existem coisas que estão começando a emergir que são de natureza muito mais radical, né? Então, um exemplo que não é o único aqui, novamente, eu não estou de nenhuma maneira tentando exaurir o problema, mas estou dando alguns exemplos. Projeto recente que foi divulgado, acho que vocês devem ter visto, porque estava na mídia, né? Do Elon Musk, né? Que é o mesmo cara da Tesla, o mesmo cara do... Né? Esse cara tem um projeto, uma startup que ele comprou lá em São Francisco, que se chama Neuralink, que tem a ver com a comunicação direta entre cérebros humanos e dispositivos externos. Então, a ideia é implantar eletrodos mais finos, quer dizer, aí entram novos materiais, né? Eletrodos flexíveis, porque o rígido danifica áreas cerebrais, então o flexível ele consegue se acomodar melhor e ele é muito fino, mais fino que um fio de cabelo. Então, através de procedimento cirúrgico minimamente invasivo, esses eletrodos são auxiliados por robôs, eles são inseridos, embarcados, para trocar informações com o cérebro humano. São feitos de um certo polímero, né, novos materiais, e vão minimizar problemas atuais de danos causados ao tecido cerebral. Então, a tecnologia será testada em humanos a partir já do ano que vem. Então, o investimento inicial do Elon Musk nessa startup foi de 100 milhões de dólares, mas está previsto um investimento muito maior. E a promessa imediata é que você vai conseguir fazer com que pessoas com deficiências permanentes de fala, de audição, de visão, possam voltar a ter essas capacidades plenamente. Então, o projeto Neuralink
ele tem a ver com a comunicação direta entre cérebros humanos e dispositivos externos. Ele lida com implantes flexíveis e a tecnologia vai ser testada a partir do ano que vem. Os desafios sociopolíticos, regulatórios e éticos estão aí para a gente olhar, não precisa muito para perceber, talvez precise muito para entendê-los na sua completude e tratá-los de forma satisfatória. Mas tem a ver com os desafios do emprego, né? A gente sabe hoje em dia que sim, a inteligência artificial vai deslocar emprego em doses massivas. Existem um conjunto de artigos muito interessantes que eu convido vocês a olharem, se puderem, da McKinsey, da consultora McKinsey, sobre essa área de emprego, onde definitivamente está estabelecido que o emprego sim vai ser deslocado e que o grande desafio assim, não é que não vai ser criado um novo emprego usando as novas tecnologias. O problema é que a maioria absoluta dos empregos que vão ser criados não são para aquelas pessoas e não dá tempo de nem para capacitar as pessoas que estão sendo deslocadas para os novos. Então vai haver um problema massivo de deslocamento de emprego, mais grave ainda do que a gente já está vivendo hoje em dia. Lamento não ser muito otimista a esse respeito, no curto prazo, pelo menos. As questões de segurança e privacidade são fundamentais. A gente está lidando com tecnologias que permitem não só que entidades, atores mal intencionados, possam capitalizar essas tecnologias para causar danos, terroristas, pessoas interessadas em provocar efeitos danosos, seja para outras pessoas, seja para a comunidade, e até um próprio problema de controle da sociedade sobre governos, porque os governos vão ter com esse tipo de tecnologia possibilidades muito importantes e muito potencialmente explosivas de controlar as sociedades. Se não houver um controle social efetivo, as democracias podem correr perigo em mãos erradas quando a gente difunde esse tipo de tecnologia. Então, na época dos robôs, a gente já tem aí isso penetrando em vários países do mundo, né? Sendo que no Brasil você tem a parte dos empregos que pode ser automatizada, alcançando mais da metade, 54%, veja o impacto disso. E companhias com mais de 50% ou mais de suas receitas em ecossistemas digitais vão ter crescimento de receita 32% superior e crescimento de margens 27% superiores, segundo o MIT. Em torno de apenas 5% das organizações acreditam que assimilaram os processos de digitalização o suficiente para se diferenciarem da concorrência. É uma afirmativa de um estudo da Accenture. E apenas 9% das empresas têm acesso a dados financeiros e de planejamento em tempo real. E cerca de 18% utilizam modelagem preditiva para analisar o Big Data, que é um levantamento da Associação de Profissionais Financeiros dos Estados Unidos. Todas essas seriam aplicações de inteligência artificial, mas isso demonstra que a penetração efetiva disso na corporação ainda não é completa, ainda está longe de ser completa. Então, por volta de 2020, as pessoas terão, em média, mais conversações diárias com bots, com processos automatizados, do que com seus cônjuges, segundo Gartner. No mesmo horizonte temporal, cerca de 85% da experiência de relação dos consumidores com marcas ocorrerá sem interação humana. Em torno de 2020 e 2021, 100 milhões de consumidores farão compras mediadas por realidade virtual e aumentada. Mais de 1 bilhão de pessoas farão uso regular de plataformas de realidade aumentada e realidade virtual para acessar apps, dados e conteúdos, segundo o IDC. E até 2030, os consumidores chineses aumentarão seus dispêndios em valor superior ao total do consumo atual da União Europeia, segundo o The Economist. Então, vejam o impacto econômico que isso tem, segundo publicações especializadas. Já em 2019, 75% dos trabalhadores que utilizam aplicativos corporativos têm acesso a assistentes pessoais digitais para ampliar seu desempenho, segundo o IDC. No Brasil, a gente tem uma onda de inovação e transformação digital que está colocando em xeque os negócios, o modelo de negócio da empresa, e
para quase metade dos entrevistados pela Ernst Young, o impacto será alto ou muito alto. Mas, embora isso seja verdade, a maioria das organizações ainda não está estruturada para tratar isso de uma forma sistemática e eficiente. A pesquisa mostrou que o grau de conhecimento dos executivos sobre essas tecnologias disruptivas, em geral, é baixo. A incorporação dessas tecnologias ainda é baixa no Brasil. Então, de que forma a empresa pretende capacitar os futuros gestores? Investindo em pequenos trabalhos para possibilitar a aceleração, 38%, reinventando sistemas de ensino corporativo, 33%, possibilitando futuros líderes e alocação de tempo em iniciativas inovadoras da empresa, 55%, incrementando a concessão de benefícios, como programas de pós-graduação, apenas 21%. Então, os agentes visíveis da disrupção englobam todas essas tecnologias que a gente ouve falar hoje em dia: analytics, big data, blockchain, inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada, robótica. Tudo isso faz parte desse mosaico de tecnologias que se integram para compor esse novo ambiente que a gente está conversando aqui. Gente, muito obrigado aí por essa meia hora de atenção. Estou à disposição para conversar com vocês. Obrigado. Obrigado, professor Raul Kolcher. É interessante, né, o comandante Joel, que nós já estamos no 11º evento. Os eventos todos alinhados, 5G, navios autônomos, quer dizer, a inteligência artificial hoje, quer dizer, toda uma ideia que, muito interessante também, professor, sua colocação, que o senhor também tem um doutorado ligado à área filosófica, que nós temos alunos aqui de todas as áreas. Por exemplo, nós temos alunos aqui do mestrado e do doutorado em estudos marítimos da Escola Naval, que pela CAPES é conceito 5, né? E nós estamos preocupados lá também com a questão legal. Como é que isso influencia a guerra, como é que isso influencia todos os comportamentos, Antônio, a educação e tudo o que mais vai surgindo de acordo com esses eventos. Então, acho que contribuiu muito e a gente vai incentivar as perguntas no segundo momento após o intervalo.